Sim. E ainda querem aumentar mais a produção. Então o que acontece se você cria um monte de dinheiro assim? Né? O preço dos ativos vai ficar mais alto. E dentre os ativos, o Bitcoin. Então dá para falar que tá caro, de fato, um negócio tão escasso assim, que só vai ter 21 milhões de unidades? Eu não acho que dá pra gente falar que tá caro. A gente pode até falar que não está barato, né? Mas caro, não acho. Eu acho que você falou pontos importantes. Eu tinha sempre a dúvida de ele não ter passado pelo efeito Linde, mas você falou um ponto interessante agora. 12 anos hoje é muito diferente de 12 anos há 100 anos atrás, há 1000 anos atrás. Então faz sentido ser uma moeda que está reverberando aqui e está até hoje. Hoje você aconselha ter quantos por cento em carteira de Bitcoin? Na verdade, nem de Bitcoin, né? Se a gente for falar de reserva de valor, que eu acho que é uma funcionalidade legal que a gente tem que ter na carteira, ela vai ser composta por mais ativos além do Bitcoin, né? Sim, sim. Eu acho muito importante pontuar essa parte, né? Se a gente fosse pegar o Bitcoin isolado, ou vamos colocar criptomoedas, é que dentro das criptomoedas o Bitcoin hoje é a principal, né? Responsável pela maior fatia do mercado. Mas quanto menos você entender do assunto, menos você tem que ter. Esse é o ponto. Agora, tem até aquela frase do Buffett, não coloque seu dinheiro naquilo que você não entenda. Com todo respeito ao Buffett, né? Falei com ele hoje no WhatsApp, brincando, acho que não. Mas com todo respeito ao Buffett, eu discordo dessa frase. E vou concordar com um cara que hoje é um detrator do Bitcoin, que é o Nassim Taleb. Ele defendia, hoje ele fala mal. Mas o Taleb fala que o entendimento é um substituto pobre para a convexidade. Ou seja, o que ele defende, né? Que se você tiver uma coisa muito convexa, o que é o convexo? É aquilo que, se der errado, você perde menos do que pode ganhar se der certo. Que é justamente uma ação, uma criptomoeda. Pode chegar a zero, você perde 100%, mas pode subir 100, 200, 300, 400, 500, 1000, ou muito mais do que isso, foi o que aconteceu com o Bitcoin desde o começo da sua história. Então, como é muito convexo, como é muito convidativo em termos de risco-ganho, você pode ter um pouquinho mesmo não entendendo daquilo. E à medida que você entende mais, você vai tendo mais. Só que eu acho que em criptomoeda, sei lá, uns 5%, para uma pessoa já tarimbada no mercado. Se o cara falar para mim, não, tenho muito pouca ação para ter mais criptomoeda, esse percentual pode variar, mas aqui, como a gente está falando de exemplo geral, uns 5%. E pensando em reserva de valor, que são aquelas características que a gente falou aqui, né? Escasso, não deteriorável, longo histórico de aceitação, né? Mercado mundial, valor intrínseco. Aí já entraria o ouro nessa história, que inclusive é uma reserva testada pelo tempo, como você usou o efeito Linde, né? Que é uma ideia que o Taleb traz num livro dele, de que aquilo que tem muito mais tempo de vida, provavelmente tem uma expectativa de vida maior no futuro comparado ao que não tem. Você pega, por exemplo, água. A gente bebe água desde que a espécie começou a existir. Até antes disso, considerando os antepassados. Então, no futuro, provavelmente continuaremos bebendo água. Já o Guaraná, para derrubar as cotações aí, né? A gente bebe há muito pouco tempo. Quer dizer que no futuro a gente vai continuar bebendo? A chance é menor. Pode ser que daqui a algum tempo o pessoal veja que não há sentido em beber água com açúcar e corante. Né? Pode acontecer. Então, o ouro, ele é muito mais reserva de valor do que o Bitcoin. Eu gosto de falar que o Bitcoin é uma provável, né, uma tentativa de reserva de valor. Eu não poderia falar que ele já é, né, porque falta esse longo histórico, apesar do ponto que a gente colocou aqui. Já o ouro, não. O ouro é uma reserva. Então, acho que você poderia ter no mínimo 10% da carteira nisso. 5% em ouro, 5% em Bitcoin. Enquanto estivermos nesse ciclo, né, nesse patamar do ciclo econômico, com juros no mundo negativos. O que eu quero dizer com juros negativos? Você pega aqui no Brasil, por exemplo. A Selic está subindo, está em 4,25 agora, com uma estimativa de acabar o ano acima de 6, passada pelo próprio Banco Central. Só que a inflação está em 8. Então você pega a conta aqui, né, juros e inflação, a gente vê que os juros reais estão em menos 2, né, lá no final do ano, agora está em menos 4 quase. Então nós temos juros negativos aqui, os americanos têm juros negativos lá, inflação mais alta que juros, na Europa a mesma coisa, no Japão a mesma coisa. Nesse patamar onde compensa menos investir em renda fixa, aí o pessoal pode correr para essas reservas de valor. Mas na hora que a inflação começar a ficar muito alta e que os bancos centrais elevarem os juros acima da inflação, aí todos os ativos de risco começam a sofrer e junto você também tem o sofrimento dessa reserva de valor. Basta pensar lá em 2016, quando você começou a investir. Você tinha um Tesouro Selic pagando 14%. Vai botar dinheiro em ouro que não paga nada? Não vai, né? Não faz sentido. Agora, hoje, aí você já começa a cogitar. Não, o ouro está subindo de preço, né? Você pega aí nos últimos anos tem subido e aqui você tem juros menores que a inflação. Vale a pena colocar um pouquinho em ouro. Mas isso muda de acordo com o ciclo econômico.